Temos connosco o Eduardo Sá, é sempre assim de segunda a sexta-feira. Eduardo, bem-vindo mais uma vez. Olá, Eduardo. Olá, Ana Filipe. Olá, Ricardo. Antes de iniciarmos esta conversa, só quero recordar o número de telefone. Pode e deve enviar as suas perguntas para o 917698051. 917698051. É muito simples, basta clicar naquele microfonezinho que aparece no WhatsApp, gravar a sua mensagem e enviar. E hoje vamos falar de selfies. Este fenómeno que de repente toda a gente tira selfies. Eduardo, de onde é que isto surgiu? O que é que isto diz sobre nós? O Eduardo agora olha para ti com... Eu sei lá. Quem é que inventou as selfies, Eduardo Sá? Pronto, obrigado por me ter embaraçado. Obrigado. É sempre bom começarmos dessa Até maneira. amanhã. Até amanhã. Gostei muito de estar aqui. Vamos cá ver, não sei. O que eu acho que é importante, parece-me a mim, é que a determinada altura nós estamos a criar uma vida um bocadinho inquietante. Eu agora pareço aqueles velhotes dos marretas, não é? Porque eu tenho a impressão, nas mais diversas circunstâncias, de que as pessoas a certa altura não vivem os momentos, registam-nos, que é uma coisa significativamente diferente. E portanto a mim, eu reconheço que me inquieta quando eu estou num concerto ou noutro sítio qualquer, de repente não estão as pessoas a viver aqueles momentos, a deixarem-se invadir por tudo aquilo que uma música e a mensagem que lá vai no meio tem a ver connosco, e de repente estão sempre a registrar os momentos, a enviá-los para as redes sociais, como se no fundo fosse muito mais importante registar que estiveram ali do que propriamente ganharem tudo o que um momento desses pode ter de comovente até para elas. E isso a mim assusta-me. Porque... Mas é mais importante, a lógica é esta, é mais importante dizer aos outros que eu estou ali a viver aquele momento do que estar a senti-lo. Ricardo, a impressão que dá é justamente essa. E portanto, se for assim, eu tenho medo que as redes sociais alimentem um lado um bocadinho narcísico, um bocadinho vaidoso das pessoas. Como se no fundo precisassem de estar a criar um rasto para junto dos outros dizerem sim, eu existo. E se formos por aí, eu tenho medo que as pessoas estejam redondamente enganadas, porque não é por nós estarmos permanentemente a exibir o que é que somos, mesmo que não corresponda exatamente à verdade, que elas só por isso existam. Nós existimos muito mais em função de outras questões que não são tão exibicionistas. E eu nunca me esqueço, a Ana Filipe ainda é muito nova, não é? Mas nunca me esqueço daquele slogan fantástico, um spot notável da Kodak, que era registro para mais tarde recordar. Mas eram outros tempos. E eu acho que às vezes as pessoas criam uma memória de imagens sem nunca viverem os momentos. E eu acho isso tão estranho, porque a memória não se faz dessa maneira. E, portanto, é como se elas estivessem a criar todo um cenário que, de facto, não viveram. Outro dia estávamos numa exposição e era tão estranho, porque as crianças estavam a ver a exposição e os pais estavam a registrar tudo. Tirar fotografias. Tudo, mas não paravam um minuto que fosse para tentar perceber o que é que estavam a sentir, o que é que estavam a observar, e já agora para fazerem a tradução simultânea, que já dá jeito aos filhos que de facto estavam a fazer aquilo que era suposto que os pais fizessem. E portanto, este lado um bocadinho exibicionista eu acho que é mentira, e não acho que nós ganhemos alguma coisa em irmos todos por aí fazendo de conta que não se passa nada, porque não é verdade. Aliás, até porque esses momentos depois tornam-se completamente descartáveis. Eu, pelo menos, ninguém volta aos vídeos que gravou num concerto. Raramente se volta depois às fotografias que se tira numa exposição. E, portanto, ao contrário das fotografias que davam imenso trabalho, e eu ainda sou nova, é verdade, mas ainda sou do tempo que se ia buscar o rolo, ia revelar o rolo das fotografias, tudo isso depois acabava por ficar. E anos mais tarde íamos buscar aquelas fotografias e aí sim recordávamos esses momentos. Mas a propósito disto mesmo, nós temos aqui uma pergunta que nos chega do nosso ouvinte Jorge Maia. Vamos ouvir. Tirar selfies é uma forma de fingir ser uma pessoa que não somos? É, muitas vezes é. É uma forma de nós nos vendermos como se estivéssemos sempre felizes, estivéssemos sempre no momento certo, à hora exata, e isso não é verdade. E eu sei que se calhar aquilo que vou dizer não tem pés nem cabeça, mas na verdade a função da memória é promover o esquecimento.
é quase ao contrário daquilo que nós imaginamos, ou seja, à medida que nós vamos vivendo, a nossa memória trabalha 24 horas por dia, mas a nossa memória só guarda imagens impactantes das situações traumáticas, que são aquelas que nós nunca percebemos, nunca digerimos, nunca resolvemos, e que às vezes precisamos de ir lá 1000 vezes, sem percebermos exatamente como é que foi possível aquilo ter acontecido. A nossa memória tem uma função muito mais bonita, que é nós vamos diluindo as coisas, e quanto mais nós as diluímos, construímos a sabedoria. Os alunos que sabem exatamente qual é o número da página e a palavra, a citação exata do professor, são aqueles que nunca pensaram coisa nenhuma. Perceberam, de uma forma muito hábil, que o professor se baba com orgulho e com uma vaidade interminável por aquela citação estar lá no sítio, e os alunos fazem aquele frete aos professores, pronto, é o que se chama dar graxa de uma forma sofisticada, mas de facto as nossas imagens são muito engraçadas. Porquê? Porque a memória ocupa lugar, ocupa muito lugar, e portanto nós precisamos de ir buscar uma imagem, sei lá, estávamos profundamente apaixonados por alguém, fomos jantar a um sítio... Mas essas memórias boas não desaparecem. Não, mas essas memórias depois, porque a memória ocupa muito espaço, precisa de uma imagem qualquer. O cheiro de casa da nossa avó, o sabor da sopa de cenoura que ela fazia, a música que nós escutámos exatamente naquele momento em que alguém disse: queres namorar comigo? E vamos buscar essas imagens, são o gatilho para que depois nós possamos ir lá à memória e trazemos a história toda. Elas não surgem de forma natural? Precisam sempre desse gatilho? Precisam um bocadinho dessa imagem, porque é a maneira de nós microfilmarmos tanta informação e conseguirmos ter tudo guardado, ocupando o mínimo espaço possível. Agora, quando nós atulhamos a memória de imagens, em vez de nós estarmos sempre a produzir imaginação, ficamos um bocadinho estúpidos. Deixa-me só fazer aqui mais uma pergunta. E nas relações é importante ir disparando esse gatilho para que avivar essas memórias? Não há como nós não o fazermos, Ricardo, porque às vezes nas situações mais impróprias, porque agora imagino que se apaixonou profundamente por uma Maria e quando se dá conta está a viver ao lado de uma Cláudia. Quando nós damos conta, fazemos lapsos que são embaraçosos. Se o mundo fosse, enfim, certinho, nós só nos apaixonaríamos por Marias, porque nunca correríamos o risco... Para não nos enganar. Há quem tente fazer isso, não é? Pois há quem escolha namoradas sempre com o mesmo nome. E nós conhecemos Pronto. Algumas pessoas. Sim, não vamos dizer nomes. Não somos indiscretos. Sim, e portanto, sim, nós precisamos de lá ir de vez em quando buscar tudo isso, e é muito bonito, porque quando nós percebemos a memória, percebemos que no fundo nós temos cá dentro um controle de qualidade absolutamente notável, comparamos as pessoas e tudo, mas nunca desta maneira, de estarmos sempre a registar, porque quando registamos tudo isto, qual é a mais-valia ao nosso crescimento? O que é que... Nenhuma, é mais para dizermos aos outros: vejam como eu vivo intensamente, e quando nós vivemos intensamente, presos a um ecrã de um telefone, não vivemos. É mentira, é publicidade enganosa. Estamos à conversa com o Eduardo Sá. Pode e deve enviar as suas perguntas para o número 917698051. 917698051 é o número do WhatsApp do Observador. Basta gravar a sua mensagem e enviar. Foi o que fez o Carlos Pires. Vamos ouvir. Sou viciado em selfies. O que é que isso diz sobre mim? É viciado em selfies, porque há muita gente que perde muito tempo nisto. Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao psicólogo Eduardo Sá. O reconhecimento do problema é o primeiro passo para a cura, Eduardo? Dá uma ajudinha. O viciado deixou-me logo a fechar os olhos, como quem diz: oh meu Deus. Carlos, é assim, vamos imaginar que ninguém nos escuta e estamos a falar só de olhos nos olhos. Ser viciado em alguma coisa não é propriamente, enfim, uma carta de recomendação no sentido de dizer: vejam como eu sou fixe, antes pelo contrário. Carlos, é uma boa altura de começar a desintoxicar-se das selfies e passar a perceber que elas valem o que valem. O que é que ganha com isso? Eu tenho dificuldade em entender, porque se está sempre a registrar tudo e mais alguma coisa, não fico zangado comigo, Carlos, mas eu não sei se gostava de namorar consigo, por exemplo, porque quando se dá conta, está alguém a confidenciar aquelas imperfeições humanas que nos tornam a todos mais bonitos, e de repente está o Carlos a registrar, sei lá, um momento
que não tem a ver com aquilo que está a partilhar com alguém. E, portanto, moral da história, que nós ganhamos em sermos viciados em alguma coisa, não ganhamos muito, porque estamos muito virados sobre nós próprios e muito pouco atentos àquilo que se passa ao nosso lado. Porque o caso das selfies, lá está, como é um retrato nosso, Não é um pode retrato. demonstrar... Não é um retrato, não é um retrato, tem toda a razão, mas como é uma coisa muito centrada em nós, também não pode aqui revelar um bocadinho falta de autoestima. Nós temos sempre a necessidade de estar ali, no nosso melhor, A receber o like. a receber o like, os comentários positivos, e isso torna-se tão viciante, lá está, que nós sentimos essa necessidade para nos sentirmos bem connosco. Pronto. Eu estava a evitar falar da Branca de Neve, mas empurrou-me por lá e eu não tenho alternativa. Vamos a A isso, culpa Eduardo. é sua. A história da madrasta é muito engraçada, porque as pessoas que estão mais ou menos seguras daquilo que valem, não precisam de estar permanentemente a fazer com que os outros digam like. Ou seja, não precisam que os outros estejam sempre a dizer tu és magnífica, tu és bonita, estás nos sítios certos, oh meu Deus, mas que roubo estonteante. Não. E, portanto, se o mundo em que nós vivemos às vezes é um bocadinho esquizofrénico, é que nós passamos a vida a trabalhar para a autoestima, e quanto mais nós trabalhamos para a autoestima, mais reconhecemos nas entrelinhas o quanto somos inseguros, o quanto precisamos de ter sempre as pessoas a dizer sim, gosto de ti. E isto não é uma coisa muito razoável, porque se lembrarem da outra história, daquela do Reiki no... nós chegamos exatamente à mesma configuração. Parecemos querer as pessoas como aqueles cãezinhos que antes existiam nos telemóveis, nos automóveis, aliás, nos telemóveis, ou colapsos, em que andássemos para a frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, eles diziam sempre que sim. E termos um mundo em que as pessoas estão sempre a dizer sim, tu és magnífico, é a mesma coisa que não termos pessoas a gostar de nós, porque quando nós temos as pessoas a gostar de nós, elas não dizem sempre que sim a tudo o que nós somos, antes pelo contrário, e portanto sim, andamos a criar um mundo em que a autoestima parece que é o que está a dar, e as pessoas nunca foram tão inseguras como são, porque de repente vivem dependentes da aprovação dos outros, mas a aprovação dos outros não significa que eles nos conheçam, que eles nos deem ali aquele comentário que faz a diferença, mesmo que às vezes o comentário começa a não gostei nada daquilo que tu fizeste. Mas esses likes sabem bem, são viciantes. Como é que damos a volta a isto, não é? Sabem, mas depois chegamos sempre àquele patamar que leva-nos para uns números um bocadinho esquisitos. Ou seja, de repente, quem é que ganha com isto? Nós? Não, ganha a Google, porque com tantos likes vão fazendo um perfil tão adequado que se nós formos a números de 2014, que já parece um Jurássico, de repente nós temos a noção que o Facebook tem uma informação de nós, aquela informação imensa. E, portanto, tem uma informação que se traduz em o cálculo não é meu, como imagina, mas em 750 milhões de palavras acerca de nós. Ora, 750 milhões acerca de nós significa o quê? É psicólogo do Benfica, como não podia deixar de ser, e outras coisas do género, mas eu ainda só gastei 3 palavras. Falta... Bom, é assustador o quanto depois fazem um perfil de nós que nós não controlamos, que obviamente é fidedigno. E nós depois temos tendência a adaptarmos a esse perfil, a perseguir esse perfil que a máquina construiu sobre nós, que pode não ser exato, não é? Quantas vezes? Às vezes que introduzimos uma palavra no Google e de repente temos a noção de que ele é tão carinhoso para connosco que nos diz logo os livros que nós, de alguma forma, gostamos de ler, os sítios onde gostamos de ir, etc. E temos muita dificuldade de dizermos assim, mas afinal, quem é que somos nós? Nós somos singulares como precisamos de ser? Não, que somos cada vez menos singulares. E aquilo que faz a diferença na rádio, na vida, numa organização, numa escola, seja o que for, são as nossas singularidades a chocarem umas com as outras, porque é isso que depois nos faz crescer. Portanto, estamos a criar, de facto, um mundo muito estranho, muito... salvaguardamos os direitos das pessoas, ótimo. O direito de imagem, o direito de privacidade, etc. Isto é mesmo esquizofrénico, porque nós estamos a criar um mundo em que somos todos cada vez mais homogéneos e onde isto de termos opinião às vezes faz com que seja um delito. Porque se temos uma opinião que desalinhada, levemente desalinhada, somos atropelados por um comboio de comentários, como quem diz, mas com que direito é que tu pensas? Pois, todavia pensamos. Temos este defeito, é um defeito de origem.
O Eduardo Sá está sempre connosco de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira vamos falar de adolescentes e daquela mania que muitas mães têm. E bem, eu acho, mas enfim, vamos discutir isso. De perguntar tudo. Para onde é que vais? A que horas chegas? Vê lá, não chegas? Eu disse, sim, eu disse. Mas nós vamos discutir isso na segunda-feira. Portanto, se tiver perguntas, 917698051. Temos encontro marcado na segunda-feira. Eduardo, obrigada. Obrigado, Eduardo. Até amanhã.